Você precisa fazer mudanças na sua vida? Então, o conteúdo de hoje é para você. As 3 virtudes para a mudança. Então, pessoal, quando a gente precisa, fazer mudanças na nossa vida, em algum aspecto que é muito importante, que vai transformar a nossa vida, às vezes a gente quer ver o resultado ali imediatamente e a gente não tem paciência, né? Então, por conta disso, a gente acontece de desistir no meio do caminho. Sendo que se a gente continuasse mais um pouco no processo da mudança, a gente teria os resultados que a gente quer. Então, pessoal, se você deseja uma mudança significativa na sua vida, então hoje eu vou te dar aqui as 3 virtudes para você desenvolver no seu eu e que vão facilitar a mudança na sua vida. Vamos lá ao conteúdo, então? 3 virtudes para ocorrer a mudança na sua vida. A primeira virtude é a flexibilidade. Então, o que é a flexibilidade? É você ter a mente adaptável para um novo contexto. Porque, obviamente, se você quer mudança, significa o quê? Que o estado atual ele vai ser alterado. Então, esta alteração nem sempre acontece da noite para o dia. E o que significa que você terá que ter a virtude da flexibilidade para ir se adaptando, tá? Se ajustando até chegar no resultado, na mudança final que você deseja. E o que isso significa? De fato, significa que muitas das vezes você terá que quebrar padrões mentais de crenças que são aquelas ideias, aquelas concepções que você acredita que é daquele jeito. Então, conforme a mudança que você deseja na sua vida, talvez seja necessário você fazer uma mudança de mentalidade, de pensamentos, de crenças, no sentido de que quais são as ideias que eu acredito hoje, mas que essas ideias não estão combinando com a mudança, com aquilo que eu quero lá no futuro. Então, essas ideias não estão coerentes com o que eu quero lá no futuro, eu vou ter que mudar essas ideias. Então, eu vou mudar aqui no plano da mente, vou começar a estudar sobre, eu vou começar a conversar com pessoas, eu vou começar a refletir sobre para ver se faz sentido o que você ainda pensa, o que eu penso ainda. E se não faz sentido, não está combinando com o que eu quero no meu futuro, então eu vou começar a mudança, todo o processo de mudança, primeiro mental, sentimental e nas práticas também, nas atitudes. Então, é por isso que a flexibilidade, pessoal, ela é uma virtude fundamental para que a mudança aconteça na sua vida. Olha, nada melhor do que a própria natureza para nos mostrar a verdade. Imagina, por exemplo, uma planta. E esta planta, ela ainda está pequena. Só que esta planta, ela nasceu num local sombreado, onde tem várias outras plantas maiores, ou tem um muro, ou tem uma parede, alguma coisa assim. E essa planta, ela tem o desejo ardente de crescer, de se desenvolver. E eu estou falando aqui metaforicamente, tá? Por favor, entenda aí. E aí, esta planta, ela quer crescer, ela quer se desenvolver, e o que vai acontecer? Então, ela vai em busca do sol, que é a luz para o seu caminho. E aí, o que ela vai fazer? Muitas das vezes, como tem aquelas barreiras, ela vai ter que se adaptar, ela vai ter que ser flexível, ela vai se contornando ali até conseguir chegar, alcançar ao sol e poder amadurecer, dar frutos, etc. Então, assim é a nossa vida. Muitas das vezes, a gente tem um desafio na nossa vida e a gente é como uma planta que ainda está ali, cheia de empecilhos para pegar os raios do sol, que são os benefícios, a luz do nosso objetivo, a luz do nosso ser. Então, muitas das vezes, a gente tem que se contornar ali, a gente tem que dar um jeito, não ilegal. Não um negocinho de brasileiro, mas a gente tem que ir se adaptando, a gente tem que fazer por onde. Muitas das vezes a gente
começa um projeto, começa um objetivo, não dá certo daquela maneira que a gente pensava que ia seguir aquele caminho, então às vezes é necessário fazer uma alteração, uma adaptação, mudanças no meio da jornada para que a gente consiga alcançar o nosso objetivo, que é a luz do sol, que é o nosso bem maior aqui na nossa analogia, né? Então, pessoal, assim também, comparando também, por exemplo, um item sólido. Se você pegar um item sólido, então, este item sólido, você encaixar no copo, por exemplo, um cubo mágico, como tem ali no meu cenário ali atrás, aí você coloca no copo, ele não vai alterar a forma, ele vai continuar daquele mesmo jeito. Então essa é a pessoa cabeça dura, a pessoa com a mente fechada para o novo. Às vezes a gente tem que se adaptar, tem que abrir mão, tem que ouvir os jovens também, eles têm muito a nos ensinar. Mas aí, por exemplo, se a gente for como a água, que conforme o ambiente, o recipiente, ela vai se adequando ali. Obviamente que você não vai mudar os teus valores, os teus princípios, honestidade, espiritualidade, o que você é. Não, isso aí você deixa intacto. Mas nas suas atitudes, na sua vida real, muitas das vezes não dá de um jeito, mas vai por outro, entendeu? Então, se de um jeito não funcionar, o que você vai fazer? É hora de mudar, porque a mudança, ela pode ser fundamental para a tua prosperidade. Então, reflita aí. Seja flexível quando for necessário. A terceira virtude, pessoal, para a mudança é o seguinte, é a resiliência. O que significa isso? É você aguentar firme e forte todas as adversidades que podem vir na tua vida. Porque é isso mesmo, gente. Quando a gente está na nossa zona de conforto, quando a gente não quer mudar nada, quando a gente quer continuar na mesmice, aí parece que não acontece problema nenhum. Agora, é só você começar um projeto, você abrir um negócio, você abrir aquela banquinha lá de comida para vender e ganhar seu dinheiro, e começa a aparecer problema disso, problema daquilo. O que é isso? Na verdade, não é problema, são desafios, oportunidades para você se desenvolver. E aí, para você chegar no seu objetivo maior, é necessário você ter o quê? Você ter que enfrentar a adversidade, o desconforto, a falta de dinheiro, tudo isso você tem que aguentar até o final. Assim como o bambu, que numa ventania ele pode até dobrar, mas ele não quebra, ele continua lá firme e forte. Assim somos nós. Precisamos ser resilientes. E aí, pessoal, agora é a terceira virtude para o quê? Para a mudança, para a gente conseguir mudar a nossa vida de um nível para outro nível que a gente deseja. E qual seria? A coragem. Exatamente isso, é a coragem. É o impulso de ir lá e fazer, apesar de sentir medo. Porque, gente, a coragem não é a falta de medo como muitos pensam por aí. E é muito importante a gente saber disso, por quê? Porque nós somos seres humanos. É normal a gente sentir medo, é normal. Todo mundo sente medo. O medo, ele faz parte da nossa essência, porque o medo, a origem dele veio para nos proteger do perigo. A gente precisa ter medo, porque a gente precisa ter cautela na hora de atravessar a rua movimentada, a avenida movimentada. A gente precisa ter cautela na hora de abrir mão do nosso emprego para ir empreender, para abrir o nosso próprio negócio, porque e se der errado, como é que nós vamos pagar as contas? Então, sim, o medo é importante, mas nós temos que ter cuidado para que este medo tão normal que a gente sente não venha a bloquear nossa prosperidade porque a gente deixe de fazer porque está sentindo medo. Então, sentir medo é normal. Significa o quê? Então, ele está dando uma mensagem para nós. Olha, tenha cuidado, tenha cautela. Veja todos os prós e os contras. Observe todas as situações. Agora, ele não pode ser um limitante, um bloqueador para as atitudes que são necessárias que você faça para poder você vencer. E agora, pessoal, você está vendo aqui? Vou te mostrar uma coisa. Esse livro bem aqui, ó. Esse livro incrível que eu amo mesmo. Faz muito tempo que eu tenho esse livro. Olha como já tá até, parece assim que já oxidou a página. Então, eu gosto muito desse autor, gente. Eu tenho
alguns livros desse autor, uns 4 livros mais ou menos desse autor. Então, eu estava olhando aqui esse livro para complementar, né, o conteúdo de hoje sobre as 3 virtudes e a questão da coragem, né? Então, aqui, nessa obra do Napoleão Hill, Pense e Enriqueça, tem um capítulo aqui todinho dedicado à questão da coragem, que ele vai falar justamente esse capítulo 15 aqui, ó, ele vai falar da questão do medo, ó. Como vencer os fantasmas do medo. E agora, neste momento, eu vou colocar aqui as citações, eu vou lendo aqui, aí você vai acompanhando aí comigo, por gentileza, algumas passagens que eu achei muito interessante assim trazer para nós aqui. Aí eu vou lendo aqui e você, por gentileza, vai acompanhando aí. Análise e compreensão dos 3 inimigos de que você tem que se livrar. Ele vai falar dos 3 inimigos que a gente tem que se livrar. Eles são a indecisão, a dúvida e qual mesmo? O medo. Gente, o Napoleão Hill diz que a gente tem que se livrar do medo. Então, pessoal, é o que eu estou falando aqui. Não é que você não vá sentir o medo. Ele não está dizendo aqui que a gente não tem que sentir medo. Ele está dizendo que a gente tem que se livrar do medo. Ou seja, apesar de sentir medo, a gente vai lá e faz. E essa atitude que a gente faz, apesar do medo, chama-se coragem. Continuando aqui a leitura. A indecisão é a semente do medo. A indecisão, com o tempo, se cristaliza em forma de dúvida e as duas se misturam e geram o medo. Essa mistura geralmente ocorre lentamente. Aí, pessoal, eu vou pular aqui, né? E eu já venho para cá, para essa outra parte aqui, para simplificar. Que essa parte aqui os 6 medos básicos que todo mundo sente. E que se você sentir, você não deve se sentir para baixo, não deve se sentir mal, gente. É perfeitamente normal. Mas que a gente não pode permitir que esses medos bloqueiem a nossa prosperidade. Então, quais são esses medos? O Napoleão vai falar aqui, ó. São 6 os medos básicos e todo ser humano padece de um ou mais deles, de vez em quando. A maioria das pessoas tem sorte se não sofrer de todos os 6. Então, aí ele vai citar quais são esses medos aqui, ó. O medo da pobreza, o medo da crítica, o medo da doença, o medo de perder um amor de alguém, o medo da velhice, o medo da morte. E aí, pessoal, eu vou dar uma pulada aqui, mais para adiante eu vou finalizar com mais um trechozinho aqui. Não dá para ler todo o capítulo, infelizmente, porque aqui ao longo do capítulo, desse capítulo 15, ele vai especificando, escrevendo, desenvolvendo sobre cada um dos medos. Olha, se você tiver oportunidade, adquira esse livro. Eu não vou ganhar nem um centavo oferecendo esse livro aqui. Eu estou fazendo aqui a recomendação desse livro, é de coração mesmo, tá? É muito bom a gente fazer essas leituras. Às vezes a gente está para baixo, às vezes a gente tem nossos negócios, nossos projetos, a gente fica meio desanimado, meio triste. Aí a gente tem um autor que a gente lê e a gente percebe que, não, realmente, o medo que eu estou sentindo, esse negócio faz sentido, todo mundo sente também, então, vida que segue e eu vou continuar fazendo do mesmo jeito. Aí, agora, para fechar, vou ler isso aqui, ó. Medos não são nada mais, nada menos do que o quê? Estados de espírito. E estados de espírito podem ser controlados e dirigidos. O que significa que o medo é normal para o ser humano. O medo é um sentimento e, assim sendo, então nós podemos controlar os nossos sentimentos. O sentimento de medo não é deixar de sentir o medo. Nós podemos controlar o sentimento do medo por meio de quê? Dos pensamentos, da ressignificação, da motivação. Nós podemos controlar o medo. E apesar de sentir o medo, continuar em frente, até chegar ao nosso objetivo maior. Claro, tomando as devidas cautelas.
O medo, ele deve ser um sinal de alerta para que a gente possa ter mais cuidado, mais atenção. Será que é desse jeito? Será que eu faço sociedade com aquela pessoa lá? Eu tô com medo, mas será que eu faço então? O medo, ele pode ser a sua intuição falando que talvez não seja aquele caminho, ou com aquela pessoa, ou daquele jeito, entendeu? Então você sempre liga o alerta. É ter cuidado. Agora, não permita que o medo bloqueie a sua vida. E esse foi o conteúdo de hoje. Obrigada, pessoal, pela sua atenção. Se inscreva aqui no canal. Curta, comente, compartilhe. Obrigada, tá? Tchau, até mais.